Hello, and thank you for joining us. I am Jasmine Navarez, Digital Content Coordinator here at Simulations Plus. I'll be hosting today's webinar behind the scenes, making sure we don't have any technical difficulties. In this webinar, Principal Scientist and Scientific Lead Federico Martins and Scientist 2 Daniela Silva will discuss the IV-IVC module on the innovative GPX platform. A few housekeeping items before we begin. We take your privacy rights seriously by registering for and attending this event or participating in the Q&A session. You are allowing us to contact you for follow-up. You may ask questions via the questions panel on your dashboard at any time. If you need assistance, please use the hand raise icon. We'll address your questions in the Q&A after the presentation if time permits. The webinar is being recorded and a replay will be posted on our Simulations Plus YouTube channel. And I'll pass it over to Federico to introduce our speaker. Boa tarde a todos, aqui quem fala é o Federico, cientista da Simulation Plus, e hoje eu gostaria de convidar vocês a assistir a palestra da doutora Daniela Silva, brasileira farmacêutica formada pela Universidade de São Paulo, doutorada pela mesma universidade, que há mais de 3 anos já trabalha na Simulation Plus, sendo líder de diversos projetos e grants do FDA. Então, boa tarde, Daniela, e eu convido você a trazer a sua palestra. Muito obrigada, boa tarde a todos. Então, hoje eu vou manter minha câmera desligada só para salvar apenas. Hoje nós vamos falar, então, sobre as novas features do IVIVC, da correlação, do módulo de correlação in vitro em vivo na plataforma do GPX. E falar sobre as novas features que tem nesse módulo e também cobrir um pouco sobre a plataforma do GPX. Aqui está a agenda da apresentação de hoje. Então, a gente vai ter... Eu vou fazer um overview do GPX. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma em si. Então, o novo paradigma, as novas terminologias que a gente usa para... nessa nova plataforma, depois entender um pouquinho do workflow e da interface do software, e depois entrar um pouquinho mais especificamente no módulo IV-IVC. Fazer uma breve introdução sobre IV-IVC mesmo, creio que todo mundo já é familiar, mas só para a gente ficar no mesmo nível, e depois entender um pouquinho mais sobre o IV-IVC na plataforma. Então, certo, aqui é meio que the big picture quando a gente vai falar sobre modelagem, né? Então, a gente tem, para começar, aspectos físico-químicos, então essas propriedades físicas como permeabilidade, solubilidade, pKa, juntamente com a formulação, então, qual que é a dose que eu estou administrando, qual é a forma farmacêutica, é uma solução, é uma suspensão, qual que é o perfil de solução ou de release, ou tamanho de partícula. Esses parâmetros podem ser obtidos tanto por experimentos in vitro ou pela estrutura in silico, ou uma combinação dos dois. Então, quando a gente tem esses dois aspectos, a gente consegue começar a entender a questão de dissolução e absorção para uma fórmula farmacêutica, por exemplo, oral. A gente começa a entender, dá para fazer predições de como vai ser o comportamento em termos de dissolução e absorção. Adicionando um pouco mais de complexidade no modelo, a gente tem, quando a gente inclui a farmacocinética, que pode ser obtida pelo pK+, obter, então, as constantes, né? Se a gente estiver falando de uma farmacocinética compartimental, ou se não, um modelo full PPPQ. E esses parâmetros podem ser obtidos por dados intravenoso, oral, e também por metabolismo in vitro, para entender qual vai ser o clearance, e pela estrutura também. Então, com isso, a gente consegue começar a entender não só a dissolução e absorção, mas também a concentração plasmática, ou se a gente estiver lidando com PBPK, a concentração em diferentes tecidos.
Um pouquinho mais de complexidade. Se a gente tiver, então, constantes in vitro, que são, que você faz scale para o processo em vivo, a gente começa a entender cinética não linear e também interação de medicamento. E, finalmente, se a gente tiver algum dado sobre efeito terapêutico ou adverso, a gente consegue fazer PBPK-PD modeling, que é usando a farmacodinâmica também. Então, esse é só uma big picture para a gente entender tudo que vai no modelo de onde a gente consegue obter essas informações in vitro, em vivo, em sílico, e o que a gente consegue predizer baseado na informação que a gente tem. Certo. Agora, falando um pouquinho mais sobre o GPX em si. Não sei se, acho que alguns de vocês já estão fazendo a transição da versão anterior para o GPX, e creio que alguns de vocês estão entrando simplesmente diretamente no GPX. Então, o GPX, a gente tem dois conceitos principais. Então, daqui a pouco eu vou mostrar um screenshot. Então, a gente tem uma tela que tem dois painéis, eu vou chamar eles de pane, que é Navigation and Modules Pane. E a gente sempre vai fazer, vai mexer na interface com um vertical scrolling. Então, você sempre vai usar de maneira vertical. E uma coisa que é bem importante, que são esses reusable assets. E daqui a pouco isso vai ficar mais claro o que são esses reusable assets. Então, aqui está um screenshot de como que o GPX, a interface do GPX. Como eu falei, na parte esquerda, a gente tem o Navigation Pane, e esse Navigation Pane é composto de diferentes views. Então, como vocês podem ver, quando você clica em uma view, ela é exposta no meio da interface. Então, aqui de vermelho a gente tem view. Então, Observed Data é um view, Compounds é outra view, Dosings view, Physiologies, Pharmacokinetics e por diante são as outras views. No lado direito, a gente tem um Modules Panes. Então, esses modules são os modules que você precisa de ter uma licença. Então, aqui está mostrando um screenshot de uma pessoa que tem todos os modules licenciados, mas suponhamos que você tenha só o AdMatch e o IVIVC, plus, só esses dois módulos estariam em branco aqui, os outros estariam meio que cinza. Beleza, cada view é composta de diferentes panels. Esses panels, então, assim, por exemplo, solubilidade. A solubilidade é uma propriedade relacionada ao meu composto, certo? Eu não tenho uma solubilidade, por exemplo, na farmacocinética. Então, assim, esses painéis, eles são dentro da view que vão ser propriedades relacionadas a esse asset. Então, isso agora que eu vou entrar um pouquinho mais nesse conceito de assets. Como eu falei antes, aqui a gente tem um scrolling vertical, então, como vocês podem ver, tem até uma barra aqui. Então, à medida que a gente vai abrindo esses diferentes painéis ou subpanels, a gente vai fazendo esse scrolling vertical. E aqui, como vocês podem ver, eu tenho um composto que eu chamei esse composto X. Mas eu posso adicionar outro ou usar o AdMatch Predictor para trazer outra molécula, e cada composto que existir no meu projeto, eu vou chamar de um asset. E daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Olhando aqui, então, na parte esquerda, que é esse Navigation Pane, como vocês podem ver, esse screenshot está no tema claro, né? Então, a gente tem o Dark and Light Theme, como vocês podem ver, aqui é um screenshot do Dark, mas a gente também tem a opção de quem preferir usar o Light. Beleza, então, como eu falei, o Navigation Pane é composto de views, e esses views são compostos de panels. Então, se eu abrir, digamos, cada view nesse Navigation Pane, então aqui eu coloquei em dois lados, porque não cabe em tudo, mas se eu voltar nesse screenshot, se eu abrir, clicando nessa setinha aqui, abrir cada um,
esses painéis, por exemplo, Solubility in Compounds, ele pode ficar exposto aqui. Depois, isso fica, à medida que a gente usa mais o software, isso fica mais instantâneo para a gente saber onde fica cada painel. Mas se você abrir cada painel, cada view, você tem os panels expostos para você. E como eu falei, cada view, então, é composta de panels. Então, esses compounds, como eu falei, solubility dentro de compounds é um panel. Agora a gente tem que entender um pouquinho mais sobre o que são reusable assets. Então, a gente pensa reusable assets como se fosse building blocks ou tijolinhos, digamos, para montar uma simulação. Então, eu tenho o que vai a simulação é basicamente onde onde eu vou juntar todos esses assets para formar uma simulação. Então, dentro de um projeto, eu posso ter, por exemplo, diferentes formulações. Eu tenho um composto, esse composto vai ser administrado numa formulação. Só que eu posso administrar esse composto de maneira, por exemplo, de intravenoso, ou liberação imediata, ou liberação prolongada, e etc. Então, eu tenho diferentes formulation assets. Então, cada formulação que eu criar vai ser um desses building blocks, um tijolinho, digamos, né? E eu vou chamar isso de asset. Essa formulação e esse composto vão ser administrados numa certa dose para uma certa fisiologia. Então, eu posso administrar o mesmo tablet para uma fisiologia de feminina, por exemplo, uma população que eu tenho, por exemplo, eu administrei só para feminino, ou só para masculino, ou é uma mistura dos dois. Então, a gente tem diferentes assets em termos de fisiologia. Schedule seria, por exemplo, eu preciso mudar estado alimentado e não alimentado durante a minha simulação. Então, se a gente tem essa schedule, a gente também pode montar essas mudanças de estado fisiológico durante a simulação, se você precisar. E, finalmente, uma farmacocinética. Claro que dentro dessa farmacocinética a gente vai lidar com ADME, né? Absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Essa farmacocinética pode ser tanto comportamental quanto um PBPK. E aqui mostrando em um diagrama, como vocês podem ver. Então, eu posso criar diferentes dados observados. Então, para as diferentes administrações que eu tiver, por exemplo, eu tenho uma intravenosa, eu tenho uma oral. Eu crio tudo isso dentro do mesmo projeto. Eu não preciso copiar, por exemplo, uma fisiologia se eu tiver diferentes dados observados, se essa administração foi para a mesma fisiologia. Então, aqui é eu tenho que mudar um pouquinho o nosso mindset de como, principalmente se a gente estiver fazendo a transição da plataforma antiga para a nova. Então, eu tenho os compostos, diferentes compostos, eu posso ter, se você estiver fazendo um high throughput screening, se tiver diferentes compostos, nesse caso aqui, vai combinar na simulação o composto que você tiver em mente, diferentes formulações, como eu falei, a dose, physiology, as schedules em termos de physiology e farmacocinética. Então, tudo isso eu combino dentro de uma simulação e faço a simulação. E aqui, runs, eu não vou falar muito de runs hoje, mas run seria para fazer, por exemplo, uma simulação de população, uma population simulation, ou virtual bioequivalence, e etc. Aqui mostrando de uma outra forma. Suponhamos que eu tenho um projeto que tem o composto X, que eu importei pelo ADMET, e depois eu incluí algumas propriedades in vitro. Então, eu tenho Compound X in silico e Compound X in vitro. Então, eu tenho dois compounds assets. Eu tenho uma administração intravenosa e uma administração de tablet, de comprimido. Esse comprimido foi administrado, por exemplo, é o mesmo comprimido, mas um era 100 miligramas, outro 50 miligramas. Eu não preciso criar duas formulações, porque é o mesmo comprimido, mas eu estou administrando a 100 miligramas e a 50 miligramas. Então, o que eu teria que criar são só diferentes doses do mesmo tablet com o mesmo composto, por exemplo.
Uma coisa que é bem importante, eu vou ressaltar isso na hora que a gente falar do IVIVC, agora, como a gente tem esses reusable assets, então, diferentes, por exemplo, diferentes formulações e diferentes modelos farmacocinéticos podem coexistir. Então, eu não preciso ter, por exemplo, que eu queira testar qual que vai ser a diferença se eu tiver um modelo compartimental de um compartimento, 2 compartimentos, ou um PBPK que é Perfusion Limited, comparado a um PBPK que é um Permeability Limited. Eu posso ter todos esses modelos farmacocinéticos dentro de coexistindo, digamos, e na hora da simulação que eu vou escolher qual que eu quero usar. Mas isso dá muita flexibilidade para a gente. Agora, a gente não precisa ter um modelo farmacocinético só e depois criar um outro projeto, digamos, com outro modelo farmacocinético para tentar entender qual vai ser a diferença. Agora, esses modelos podem coexistir. Aqui, como eu falei, as diferentes as fisiologias e as schedules. Então, aqui é no estado não alimentado para o male, no estado não alimentado female, estado alimentado para o male. Aqui os diferentes dados observados e aqui a simulação. Então, se eu vier para o próximo slide, como a gente vê, por exemplo, eu tenho uma simulação que usou esse Compound X in vitro, administrei a intravenoso a 10 miligramas, usei compartimental 1 e essa fisiologia de male fasted, né, não alimentado. Nessa próxima simulação, como vocês podem ver, eu usei o mesmo composto, então eu não preciso criar um composto para cada simulação, é o mesmo composto. Aqui eu estou usando outra formulação, então aqui tablet, e se a gente comparar aqui embaixo, por exemplo, eu estou usando o mesmo tablet, mas aqui eu estou dando 50 miligramas e aqui 100 miligramas. Aqui eu estou usando um modelo compartimental de 2 compartimentos e aqui eu estou usando um PPPK. Então, assim, eu acho que por esse diagrama a gente pode começar a entender essa flexibilidade que agora a gente tem no software de ter assets que são reusables, então diminui drasticamente o número de assets que você precisa ter num projeto, porque agora eles são reutilizáveis, e essa questão de combinar eles na hora que a gente chega na parte de simulação. Certo. E agora falar um pouquinho sobre o workflow que a gente tem no GPX e a interface. Como eu falei, o workflow é um workflow lógico, então a interface ela foi desenhada, né, o design da interface foi feito de uma maneira que os diferentes views eles foram colocados em ordem, numa ordem lógica. Então, eu começo, por exemplo, aqui no dashboard, depois eu vou ter um slide falando o que você faz em cada uma dessas views. Então, depois eu coloco os dados observados que eu tiver, então se eu tiver qualquer tipo de concentração plasmática, se eu tiver uma perfil de dissolução ou solubilidade em diferentes pHs, e etc. Então eu coloco esses dados observados que eu tenho, depois eu crio meu composto, depois eu crio quais são as formulações e as dosagens que eu preciso ter, fisiologia, farmacocinética e etc. Uma coisa que é bem interessante também é que o que a gente usa é esse vertical scrolling, né? Então, a maioria da modeling, da modelagem que a gente vai fazendo vai ser esse scrolling pelos panels. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, o Pharmacokinetics, eu tenho a tabela de Pharmacokinetics que eu vou simplesmente fazer o scrolling para baixo, para eu chegar, por exemplo, para ver quais são as outras informações que estão disponíveis dentro de um panel, dentro de uma view. Uma coisa que a gente tem diferente também é esse scrolling contextual, digamos, context scrolling. Então, como vocês lembram, eu falei bem no início, cada view é composto de panels, e os panels têm subpanels.
Esses subpanels, como vocês podem ver aqui nesse diagrama de PBPK, se eu clicar, por exemplo, no tecido adiposo, ou quando eu clico em cada um desses tecidos, as informações sobre esse tecido vão ser displayed aqui no lado direito, nesses subpanels. E se eu estiver fazendo scrolling aqui, por exemplo, e eu mudar o meu cursor para essa parte dos subpanels, o que vai acontecer é que a gente vai entrar numa região da interface que tem esse scrolling contextual. Então, eu vou fazer o scrolling para cima e para baixo, ele vai ser dentro desses diferentes subpanels. Mas se eu quiser, por exemplo, voltar para a parte primária aqui, né? Aí eu volto o meu cursor para a parte do meio para conseguir fazer o scrolling da interface inteira, né? Então, só tenha isso em mente quando você estiver fazendo a sua modelagem, você está tentando ir para baixo, mas o seu cursor está aqui, você vai ficar mexendo só essa parte. Então, a interface, ela é interativa nesse sentido. E como eu falei, é um workflow, então esse navigation plane, ele foi ordenado, né, assim, colocado em ordem de uma maneira lógica, desde os dados observados até a análise, que é a analysis view, que é onde você vai fazer ter um entendimento mais profundo das suas simulações. Então, o que você faz em cada uma dessas views? No dashboard é onde você vai fazer setup o seu projeto. Então, eu quero criar um novo projeto, ou eu quero abrir um que já existe, ou para os que estão fazendo essa transição da versão anterior para o GPX, então eu quero fazer uma legacy import, né? Importar uma base de dados que eu tinha antigamente para o GPX. Então, tudo isso vai ser feito aqui no dashboard. Na área de Observed Data é onde eu vou colocar os meus dados observados e começar a fazer algumas análises exploratórias dos dados que a gente coloca. Compostos é onde eu crio o meu composto. Dosing é onde eu crio a formulação e também defino a dosagem, né? A dose e o tempo dessa dose. Então, suponhamos que se você estiver fazendo uma simulação de só uma administração, então vai ser 100 miligramas, administração uma vez. Ou se eu estiver fazendo administração a cada 24 horas por 7 dias. Então, é onde a gente vai criar essa schedule no sentido de qual vai ser o tempo dessa dosagem. Physiologies é onde você cria a sua fisiologia e onde você também cria, se tiver diferentes fisiologias em termos do ACAT, então alimentado, não alimentado, e onde você cria aquela pair physiology para criar um modelo PBPK. Farmacocinética, como o próprio nome fala, né, onde a gente define a disposição do composto que a gente está administrando e onde você pode ter tanto comportamental quanto PBPK. Physiology Schedules é onde a gente vai definir esses body changes, como eu falei, tem diferença no protocolo de alimentação, mudando alimentado e não alimentado, e de maturação também. Suponhamos que a gente esteja fazendo uma simulação de progressão de uma doença ou a simulação de um pediátrico, né, que está crescendo, então 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e etc. Simulação é onde, como eu falei, a gente combina esses diferentes assets e faz a simulação. Então, é onde a gente coloca, isso aqui criando os diferentes building blocks e aqui é criando essa simulação. Runs é onde a gente vai achar para fazer, por exemplo, batch simulation. Então, eu criei, por exemplo, 5 simulações, mas eu não quero simular uma de cada vez, eu quero simular 5 de uma vez. Então, é onde eu faço essa batch simulation, onde eu faço parameter sensitivity analysis, population simulation, onde eu faço optimização e virtual bioequivalence também.
E análises é onde você tem o resultado da sua simulação, né? Então, onde você vai explorar e entender mais a sua simulação, se você tiver feito uma run. E o lab book é onde você mantém as suas notas, né? Então, onde você escreve, por exemplo, eu coloquei um dado observado, e esse dado observado foi obtido do experimento, sei lá, JKL 123. E aí você coloca esse dado observado é desse estudo em particular, ou se foi obtido da literatura, é onde você colocaria também de onde você obteve esse dado experimental. Certo. E aqui agora é tudo junto. Beleza, agora a gente vai entrar no IVIVC em si. Creio que a maioria de vocês já sabe, então, o que é, né, esse IVIVC ou a correlação in vitro em vivo? É uma correlação, então não confundir com um IVIVE, que é uma extrapolação, mas basicamente a gente está tentando achar essa relação entre o que está acontecendo no vessel de dissolução, na cuba de dissolução, e o que está acontecendo no intestino, o que está acontecendo dentro no âmbito fisiológico, certo? Então, basicamente, a gente tem dados in vitro, como um perfil de dissolução, e dados in vitro, como um estudo de farmacocinética. Então, a gente vai obter essa correlação, que é uma relação matemática, que vai tentar predizer parâmetros farmacocinéticos, como concentração máxima, ou área sob a curva, ou até mesmo a concentração, o perfil inteiro, né, de concentração versus time, tempo, e usando essa dissolução in vitro. Então, basicamente, esse seria o Level A IVIVC. O Level A IVIVC é basicamente o que é o mais useful, né? O mais que a gente consegue obter mais informações, e é o que é mais aceitado pelo FDA ou pelas agências regulatórias. Então, basicamente, aqui é só uma outra maneira de mostrar o que é uma IVIVC, né? Usando esses aqui são screenshots do próprio GastroPlus. Então, a gente tem um perfil in vitro. Então, como vocês podem ver, aqui são os círculos vazios, são os meus dados observados, e você pode usar uma função, um Weibull, para descrever o seu perfil de dissolução. Então, aqui você pode usar tanto o seu perfil observado, né? Ou se não, usar essa função, principalmente quando a gente está fazendo uma correlação in vitro em vivo mecanística, né? Então, a gente precisa usar esse Weibull. Então, basicamente, a gente consegue achar essa função matemática que consegue correlacionar o perfil de dissolução in vitro com o nosso a concentração plasmática em vivo, e a gente pode usar essa função para diferentes formulações que têm diferentes perfis in vitro, né? Então, basicamente isso. Por que a gente quer usar isso? Suponhamos que a gente tem, deixa eu ver aqui, né? Para que criar essa correlação in vitro e in vivo? Então, pode ter impactos significantes dependendo de onde você está no seu desenvolvimento, né? Então, isso ajuda a diminuir esse o burden regulatório, né? Então, por exemplo, você pode usar essa IVIVC ao invés de criar novos experimentos em vivo, por exemplo. O FDA, creio que a Anvisa também, recomendam, o EMA também, recomendam usar esse IVIVC para formulações que são liberação modificada ou controlada. Ajuda também a fazer no desenvolvimento da formulação mesmo. Então, por exemplo, se eu
mudar a quantidade de recipientes, ou se eu diminuir a dissolução, ou retardar mais a dissolução, qual que vai ser o impacto desse perfil de dissolução in vitro no meu perfil de dissolução, do meu perfil plasmático. Então, tudo isso pode ser, o IVIVC pode ajudar nesse sentido. Ajuda também para desenvolvimento de método de dissolução. Então, qual método de dissolução in vitro vai me ajudar, correlaciona melhor com o perfil em vivo, o perfil plasmático em vivo, que aí você pode obter isso por deconvolução. Então, suponhamos que você tem a mesma formulação, testada em diferentes métodos in vitro. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar também o módulo IVIVC mesmo. Então, eu posso criar diferentes, como vocês lembram, né? Observed Data é onde eu coloco os meus perfis de dissolução in vitro. Eu posso criar diferentes grupos. Então, esse grupo foi criado usando o aparato 2, com, sei lá, 50 RPM e o tampão X. Esse outro foi aparato 1, usando, sei lá, 100 RPM e tampão X. Cria esses diferentes dados observados e na hora de fazer a correlação in vitro em vivo, eu posso escolher qual o dado observado desses diferentes métodos e ver com qual eu consigo obter a melhor correlação. E daí, então, escolher esse método ele é mais biopreditivo do que o outro, por exemplo. E aí ser mais certeiro, então, na hora de desenvolver as suas formulações. E também, como eu falei, estabelecer especificações que são clinicamente relevantes. Então, entender qual é a variabilidade aceitável em parâmetros chaves em parâmetros chaves, até que, por exemplo, agora eu vou entender que se eu mudar esse recipiente na minha formulação, eu vou ter esse perfil de dissolução e eu sei que nesse perfil de dissolução eu não sou mais bioequivalente à minha referência. Então, pode ajudar nisso também. Então, aqui é só mostrando para liberação imediata e o BCS, né, o Sistema de Classificação Biofarmacêutica. Então, eu tenho classe 1 até 4. Então, assim, para classe 1, o que tá, a gente precisa entender o que é o que está... Qual que é o fator que vai impactar principalmente a taxa de absorção? Então, para a classe 1, é o gastric empty, né? Então, assim, se eu tenho um composto que tanto a dissolução, tanto a solubilidade quanto a permeabilidade não são fatores chaves, né? Ou não estão controlando, então, esse esvaziamento gástrico vai ser o que controla a minha taxa de absorção. Para a classe 2 é dissolução, para a classe 3 é permeabilidade, e classe 4 é caso by caso, caso a caso. Então, aqui, para a classe 1, eu consigo obter uma correlação in vitro e vivo? É possível se a dissolução for esse rate limiting step, né? Se for o gargalo for na dissolução, consigo. Classe 2, sim, mas se o in vitro em vivo, a dissolução in vitro em vivo forem similares. No caso 3, de fármacos de classe 3, é bem limitado, por quê? Porque a dissolução não é o gargalo, é a permeabilidade, então é limitado. E a classe 4 também, então não é muito difícil a gente conseguir uma correlação in vitro vivo para classe 4, a não ser que dissolução seja esse gargalo, né? Mas classe 4 é um pouco mais desafiador obter essa correlação in vitro vivo. Certo. Então, agora a gente vai entrar mais na parte do GastroPlus mesmo, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre os modelos tradicionais e o modelo mecanístico de fazer IVIVC. Quais são os requerimentos preliminares para a gente conseguir fazer uma correlação in vitro e em vivo, e tem 3 passos principais quando a gente faz uma correlação in vitro e em vivo. E eu vou cobrir esses 3 passos, e em cada um desses passos eu vou vou mostrar para vocês quais são as novas features
que a gente tem no DPX. Então, quais são os requerimentos preliminares, né? Pelo menos 2 a 3, a gente enfatiza ter pelo menos 3 formulações ou variantes, na qual você tem tanto o perfil de dissolução in vitro quanto o perfil plasmático in vivo, para conseguir fazer essa correlação. E geralmente o ideal seria ter uma formulação mais devagar, uma formulação mais média e uma formulação de dissolução rápida, com o perfil plasmático para essas 3 formulações, para a gente conseguir, então, conseguir uma correlação in vitro e viva que é bem robusta. O modelo convencional, né, ou usando métodos convencionais ou tradicionais, você pode usar, que é Lou Rigman, Wagner Nelson, por exemplo, ou o numérico, que é mais matemático, mas aqui a gente precisa ter modelos compartimentais, que nesse caso a gente pode obter pelo PK+. Então, você tem, por exemplo, aquela Unit Input Response, Impulse Response, ou um perfil, por exemplo, intravenoso, e aí você usa isso no PK+, para então exportar esses parâmetros farmacocinéticos para o seu projeto, e daí você consegue usar então esses parâmetros farmacocinéticos para fazer a sua correlação in vitro e vivo usando os convencionais. No modelo mecanístico, então, qual que é a diferença, né? No convencional, o que a gente usa? A gente usa basicamente biodisponibilidade versus in vitro, né? Dissolução in vitro. Enquanto que no mecanístico a gente faz a deconvolução do modelo do perfil plasmático para a dissolução em vivo, que aí a gente vai correlacionar com a dissolução in vitro. Para esse modelo mecanístico, a gente precisa de parâmetros do próprio composto. Por quê? Porque aqui a gente vai entender, daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais, focar um pouquinho mais na diferença entre esses dois. A gente não está olhando só a fração biodisponível, a gente está olhando o processo inteiro, desde que dissolveu, foi absorvido, passou pelos eliminação pré-sistêmica e etc. Então, por isso que a gente precisa de propriedades do próprio composto, como permeabilidade, solubilidade, log-P, pKa e etc. Nesse caso, a gente pode ter tanto compartimental quanto PBPK, e que é obtido tanto pelo PK+, quanto pelo PBPK, respectivamente. Então, quais são esses inputs? Né? Como eu falei, a gente tem o perfil de dissolução in vitro, de diferentes lotes, e nesse caso a gente pode usar, por exemplo, os métodos compendiais, né? ou farmacopeicos. E aí aqui eu tenho um perfil de dissolução, um perfil plasmático in vivo, que é a minha referência. Basicamente, a gente dá preferência a intravenoso, ou se não uma solução, ou liberação imediata, para montar ou calibrar o modelo farmacocinético. E depois disso, a gente precisa dos perfis farmacocinéticos para as diferentes lotes que a gente está testando, né? Para as diferentes formas farmacêuticas. Então, quais são esses passos? O primeiro passo é fazer a deconvolução do meu perfil in vivo. O segundo passo é fazer a correlação, então eu faço a deconvolução para obter a fração biodisponível ou dissolução em vivo. O passo 2 é fazer a correlação, então eu vou fazer a minha correlação entre, por exemplo, o ponto a ponto, uma correlação ponto a ponto, então aqui nível A, entre o meu perfil de dissolução in vitro e essa input rate, no caso de modelos tradicionais. Então, eu vou olhar para a biodisponibilidade, então eu vou fazer uma correlação ponto a ponto entre o que foi dissolvido in vitro e qual que é essa taxa de input de in vivo, que no caso ou vai ser biodisponibilidade ou vai ser a dissolução in vivo, se eu estiver usando o mecanístico. E, finalmente, o passo 3, que é a validação. Então, a gente faz, claro que aqui a gente tem o passo 1, correlação, passo 2, desculpa, correlação, e depois, claro que a gente vai fazer a convolução, né, que tá meio que
dentro desse passo 3. Eu formei a minha correlação e agora eu vou fazer a convolução usando essa correlação que eu formei. E aí a gente tem que fazer a validação. A validação interna, ou seja, fazer a predição dessas formulações ou dos lotes que eu usei para a minha correlação in vitro e in vivo, ela é mandatória. E acho que assim, depende da agência, né, que você estiver submetendo para ver qual que vai ser o parâmetro, qual que é o erro preditivo, por exemplo, menos de 10% ou até 15%, ou acima de 15% ou 10%, aí já não é utilizável mais, mas tem que passar, digamos, né, dentro dessa validação interna. E a validação externa, ela não é mandatória, mas é recomendada para aumentar esse nível de confiança que tem na nossa correlação in vitro e in vivo e também para facilitar submissões regulatórias, por exemplo. E aí a validação externa é usando formulações que, claro, eu também tenho que ter tanto o perfil in vitro quanto a concentração plasmática em vivo, mas usando formulações que não foram usadas para criar a minha correlação in vitro e in vivo. Então, focando agora nesse passo 1. Como eu falei, a gente tem os modelos tradicionais, os métodos, tradicionais, no qual eu vou usar o meu perfil plasmático para fazer essa deconvolução, e o que eu vou fazer é qual que foi a porcentagem biodisponível a cada time point, né? No cada ponto, né, de tempo. E, basicamente, a gente vai determinar a biodisponibilidade em vivo através dessa concentração do perfil plasmático. Como a gente falou, no GastroPlus a gente tem métodos que são baseados model dependent, então Wagner-Nelson para compartimental, modelo compartimental de um compartimento, e Lou Rigman para 2 ou 3 compartimentos. E modelo independente, que é baseado na teoria que você tem uma análise sistêmica que é linear, sistema que é linear, e aí, no caso, é a deconvolução numérica. Então, o que a gente está olhando aqui como vocês podem ver, eu coloquei uma caixa meio que transparente, a gente tem todos esses processos que ocorrem antes do medicamento chegar na circulação sistêmica para finalmente ser biodisponível, mas nos métodos tradicionais, a gente não olha para isso, simplesmente olha para a fração biodisponível. Então, tudo isso é meio que ignorado, né? Quando a gente fala de modelo, no modelo mecanístico, a gente usa o mesmo perfil plasmático, mas na hora que a gente faz a deconvolução, a gente olha a fração em vivo, a fração a dissolução em vivo, nesse caso. E aí a gente tem em vivo, a dissolução em vivo versus time, pelo tempo ao longo que a fórmula farmacêutica transita pelo trato gastrointestinal. Então, como vocês podem ver aqui, o mecanístico, por isso que a gente precisa daqueles parâmetros todos do fármaco, né? Então, porque o fármaco, a gente vai obter aqui essa dissolução. Aí o modelo, o próprio software vai levar em consideração todo esse resto para fazer, então, depois a convolução, né? Fazer a deconvolução e depois fazer a convolução. Então, o input, a gente precisa, como eu falei, esses parâmetros fisiológicos, propriedades do próprio composto, e o output, o que a gente tem? A dissolução em vivo, dá para a gente entender também qual que vai ser onde que foi absorvido e a contribuição de cada tecido, né, para first pass extraction. Então, a gente pode ter extração pré-sistêmica tanto no intestino quanto no fígado. E o mecanístico ele pode ser combinado tanto com o modelo compartimental quanto PBPK. Aqui é só mostrando que a gente tem flexibilidade no eyeball, então a gente tem diferentes formulações que podem ter liberações que são bem diferentes, então por isso que a gente tem essa flexibilidade na função eyeball, que a gente pode usar single, double ou triple eyeball functions para fazer essa otimização do perfil de dissolução em vivo e do in vitro também.
Ok, então a primeira coisa que a gente pode ver aqui, o que são as novas features, né? Como eu falei, a gente tem a possibilidade de criar modelos comportamentais que coexistem. O que isso significa, né? Então, aqui eu estou usando o mesmo composto, com a mesma fisiologia, e eu posso ter diferentes modelos compartimentais. Eu não preciso ter só um compartimento. Lembram que esses são reusable assets. Então, eu posso ter 1, 2, 3, ou eu posso até ter múltiplos modelos compartimentais de um compartimento que foram obtidos de diferentes perfis plasmáticos, por exemplo. E, ao mesmo tempo, eu posso ter um perfil farmacocinético, um modelo farmacocinético que é um FUP-BPK. E por que isso é interessante ou importante? Quando a gente chega aqui no IVIVC, quando eu vou criar aqui, beleza, eu tenho o meu input de quais são os subjects ou indivíduos que eu quero usar, os inputs em relação quais são as formulações, então aqui eu tenho uma formulação que é rápida, moderada e uma devagar, para montar a minha correlação in vitro e in vivo. E na hora que eu for fazer o link, por exemplo, eu quero usar Lou Rigman e eu quero comparar um Lou Rigman que usou os 2 compartimentos obtido de, sei lá, de uma publicação e 2 compartimentos que eu obtive do PK+. Então, eu posso usar aqui, por exemplo, claro que a gente tem que criar uma simulação usando cada um desses modelos compartimentais e depois fazer essa comparação. Então, isso dá muita flexibilidade, então, essa habilidade de usar múltiplos modelos farmacocinéticos. E aí, aqui mostrando, então, quando você faz a deconvolução, uma coisa que é bem legal agora, todos os gráficos, creio que alguns de vocês usavam a versão anterior. Antes a gente tinha um gráfico que a gente mudava a seleção para ver os outros gráficos, digamos, né? Agora, todos os gráficos, eles são, depois da deconvolução, que a deconvolução é feita, eles são disponíveis na interface. Então, a gente consegue ver tudo de uma vez só. Então, um dos gráficos que é bem importante é esse gráfico da deconvolução. O que aqui está mostrando? Aqui está mostrando, eu usei aqui, eu acho que aqui nesse caso eu estava usando um Lou Rigman de 2 compartimentos, e aqui vai mostrar como que a sua deconvolução foi boa. Então, eu usei um Lou Rigman de 2 compartimentos, então é nessa parte aqui que eu posso começar a ver. Então, esse modelo compartimentais de 2 compartimentos, ele foi bom o suficiente? Essa daqui é a minha deconvolução, não estou fazendo a minha convolução ainda, nem fiz a minha correlação. O que eu estou mostrando os quadradinhos são os dados observados e a linha conectando esses pontos, na verdade, são o preditivo, né? O que foi predizido pelo predicted por esse modelo que você usou. Então, por exemplo, se a gente estivesse usando um mecanístico ou como eu falei, Lou Rigman 3 compartimentos. Então, aqui a gente começa a ter bastante entendimento. Por exemplo, se nesse passo a minha deconvolução não foi boa, eu nem ia continuar para fazer a minha correlação. A minha deconvolução não foi boa. Então, eu preciso escolher outro método ou outro modelo compartimental, se esse modelo compartimental, por exemplo, não foi bom. Então, aqui, como a gente já pode ver, dá muita flexibilidade e muito mais assertivo, né? E aqui mostrando também os outros gráficos que estão disponíveis. Esses gráficos são interativos. O que significa? Se eu, aqui claro que não está mostrando, mas se eu tiver com o meu mouse passando em cada um desses gráficos, aqui são os verdinhos, significa que está selecionado. Eu posso também selecionar só alguns que eu queira, e à medida que eu vou passando meu mouse sobre esses gráficos aqui, legendas, a curva ela é highlighted, né, aqui no gráfico. Beleza, então o passo 2, que é para formar a minha correlação. Como eu falei, a gente tem diferentes correlações, então pode ser uma correlação linear, power function, polinomial de segunda ou terceira ordem, ou usar esse time shift scale. O que é bem legal que existe agora, o que existe agora no GPX
quando você vai formar uma correlação, você pode escolher, por exemplo, é uma flexibilidade adicionada no selection criterion, no critério de seleção da correlação. Então, eu posso falar para o software assim, olha, eu vou formar minha correlação e eu quero que você me fale qual foi a melhor correlação baseado no Ikeik Information Criterion, por exemplo, ou no R², ou no Mean Absolute Error. Você pode escolher qual o parâmetro estatístico, digamos, que você quer usar para o software escolher qual é a correlação, qual a melhor correlação. Então, nesse caso, eu escolhi o AIC, e aqui, então, nesse caso, esse toggle aqui está mostrando simplesmente para a gente, está mostrando qual foi a melhor correlação. Então, nesse caso, a gente pode ver o AIC mais negativo foi o de terceira ordem, e o software também falando, ó, então essa é a função que você vai ter, que tem a melhor função baseada no AIC. Entretanto, o que a gente pode fazer também, suponhamos, eu quero que ele faça o fit de todas as correlações, mas eu quero escolher qual a correlação que eu quero usar. Então, você pode usar user, formar a sua correlação, e aqui no caso, como vocês podem ver, nenhuma foi selecionada, porque eu falei, eu não quero que o software escolha uma para mim, eu quero escolher a minha formulação. Então, eu posso, por exemplo, fazer o teste, até mesmo fazer o teste. Então, se eu usar essa correlação, o que vai me dar a outra? E etc. Então, você tem a habilidade também de selecionar qual correlação você quer usar. Uma coisa bem legal que também existe agora você tem a habilidade de comparar todas essas correlações que foram feitas o fit. Como vocês podem ver, o software, na verdade, fez um fit de todas as correlações. Ele não gerou só uma função de correlação. Ele gerou uma usando terceira ordem, linear, segunda ordem e power function também. E aí, na hora que você chega no gráfico, que mostra a correlação, aqui, como eu falei, tudo verde significa que todos estão selecionados. Mas você pode, na verdade, selecionar cada uma dessas correlações, como vocês podem ver, a power, que foram feitas o fit, power segunda ordem, terceira ordem e linear para cada uma dessas formulações. E aí, por exemplo, se você quer fazer uma seleção, digamos, mais visual, você pode chegar aqui, selecionar só, por exemplo, a Power Fitted, esse daqui são os meus dados observados, né? E ver qual que foi, como que é essa correlação, e voltar aqui e selecionar. Eu acho que eu gostei mais, ou a aplicação, para a aplicação que eu quero nesse projeto, eu acho que o Power Function foi a melhor, baseado baseado nesse tipo nesse gráfico aqui. E aí você pode justificar baseado no gráfico também. Então, dá muita flexibilidade, várias maneiras de entender qual foi a melhor correlação. E aqui só mostrando se, por exemplo, eu usar aquela terceira ordem, eu posso ver qual foi o fit dessa terceira ordem para os três fármacos. E, finalmente, a validação. Quando eu faço essa convolução para o meu perfil usando essa correlação, como eu falei, fazer aquela validação interna e externa. E aí aqui, eu não vou gastar muito tempo nesse slide só por causa do tempo, mas o que então a gente tem a flexibilidade, né, no GastroPlus. Como eu falei, a gente pode usar, selecionar, então, basicamente, a gente pode salvar diferentes correlações e reutilizar essas correlações. Então, por exemplo, eu posso salvar uma correlação, fechar o programa, voltar amanhã e voltar diretamente no IVIVC Plus, e eu não preciso fazer a deconvolução e fazer a minha correlação de novo. Eu posso salvar essa correlação e usar chegar na convolução, no painel de convolução, e usar aquela correlação que eu salvei diretamente já no estágio de convolução. A outra coisa que a gente consegue fazer também com uma correlação que você salvou no programa é
usar na própria formulação. E como eu falei antes, lembra que eu falei, olha, a gente consegue ter vários modelos compartimentais e eu posso salvar qualquer tipo de correlação que eu quiser. Então, aqui eu estou mostrando, eu usei diferentes correlações, salvei diferentes correlações no meu projeto. Uma, eu usei as formulações fast, medium and slow, usando Lou-Regeman de dois compartimentos. Aqui eu usei as mesmas formulações, mas usando mecanístico, usando modelo compartimental ou PBPK. E aí, aqui embaixo ele vai mostrar essa correlação que foi salva, e aí você seleciona essa correlação e cria uma in vivo series. E aí depois você simplesmente muda aqui para a sua in vivo series que foi criada baseada na sua correlação. Então, muita flexibilidade e para você comparar assim, o poder de comparação aqui aumenta muito, porque agora a gente não precisa fazer uma, salvar, aí depois criar outro projeto, criar outra base de dados, salvar e comparar, sei lá, no Excel. Aqui tudo você consegue fazer na própria interface. E um último ponto que eu queria cobrir aqui também é, agora a gente tem a habilidade de usar múltiplos indivíduos. Quando que isso seria interessante? Por exemplo, eu tenho um fármaco que foi administrado e é um fármaco de alta variabilidade, e essa variabilidade pode vir de várias direções, né? Então, suponhamos que eu tenho uma absorção que ela, sei lá, ou absorção não, um clearance que é saturável, e eu tenho um indivíduo que é fast metabolizer, o outro que é slow metabolizer, e como que eu consigo entender, então, de onde que essa, digamos assim, variabilidade está vindo, né? Eu posso, então, fazer a deconvolução de cada indivíduo. Então, aqui no caso, eu crio, ao invés de criar uma série só para um perfil que é a média, eu posso criar um perfil para cada indivíduo, fazer a deconvolução. Aí aqui, por exemplo, eu administrei a mesma formulação. Nesse caso, eu estou mostrando um caso que eu não estou mostrando diferentes formulações, né? Aqui eu estou mostrando a mesma formulação, com o mesmo perfil de dissolução, foi administrada para esses 5 indivíduos, e aí eu faço a deconvolução. E para entender, então beleza, eu usei esse modelo compartimental, que tive uma boa deconvolução, e aí o que a gente pode fazer na hora que cria uma correlação, a correlação ela é criada na média nesse caso, dos 5 indivíduos. Na hora que eu for fazer a convolução, eu posso fazer essa convolução tanto do perfil médio, eu posso escolher, eu quero usar o averaged, então ele vai fazer uma média dos seus 5 perfis e fazer a convolução média, ou eu posso fazer a convolução para cada indivíduo. Então, é uma nova, nesse caso não é uma coisa completamente nova que a gente tem na interface, no caso seja interessante fazer essa deconvolução por indivíduo e não no perfil médio. Então, aqui só um summary. Então, nessa sessão a gente viu esse novo paradigma do GPX, entendeu um pouquinho mais da interface, de como que é o workflow no GPX, e no IVIVC, o porquê, o que é o IVIVC, o porquê que a gente faz um IVIVC e como, e também a gente fez ressaltou qual essa... por que, né, desenvolver um IVIVC e como o IVIVC pode te ajudar nos diferentes estágios do desenvolvimento, e também os diferentes passos de como criar e validar a sua IVIVC dentro do IVIVC Plus. E, finalmente, ressaltamos essas novas features do IVIVC. E com isso, com um minuto, gostaria de agradecer a todos e abrir para perguntas ou fazer um follow-up depois. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Então, agora nós vamos abertos a perguntas. Já tem algumas aqui. Por favor, quem tiver pergunta, a gente vai abrir para 3 perguntas. Daniela, a primeira pergunta é como se pode se usar o PBPK
e modelos compartimentais nesse módulo de IVC? Sim, então, nesse caso, como eu falei, a gente consegue ter esses modelos podem coexistir. Então, eu posso ter um modelo farmacocinético compartimental, EPBPK, só que não é meio que não é recomendável. Claro que no mecanístico a gente poderia combinar, por exemplo, um compartimental com um PBPK. O programa não vai te dar nenhum warning messages, mas não é recomendável misturar. Você poderia até comparar, por exemplo, compartimento 1, misturar, digamos, compartimento 1 com modelo compartimental de 2 compartimentos com 3 compartimentos, mas PBPK com compartimental não é recomendável. Obrigado. Então, assim, nós já teremos 1 hora de seminário. As outras perguntas que temos no chat, nós estaremos respondendo via e-mail. Mais uma vez, agradeço a Daniela e a todos aqueles presentes. Estamos à disposição. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Muito obrigada. Até mais.